Então, eu vou apresentar para vocês hoje o meu trabalho, eu vou falar um pouco da minha história, né? A minha firma, como tudo começou. Em 2016, a minha filha foi servir missão, e na época eu não trabalhava, e aí foi onde começou tudo, porque eu queria ter um dinheiro para mandar para ela para ajudar nos custos. E eu sempre gostei de fazer ovos de Páscoa. Então foi nessa época que alguns amigos começaram a me pedir, né? Aproveita esse ano, faz ovos de Páscoa pra gente e tudo. E aí eu acabei gostando da ideia, que até então eu sempre fazia só pra família, né? Porque eu tenho tanto de sobrinho, aí normalmente todo ano eu comprava as barras de chocolate e fazia os ovos de Páscoa para eles. Eu queria agradar os sobrinhos, né? E eu achava bonitinho que eles ficavam assim comigo. E às vezes eles ganhavam aqueles ovos caros, né? Que os tios davam, porque a minha família é assim, tem muitos tios. E aí os meninos ganhavam os ovos, tanto do lado da minha família quanto do lado da família do meu marido. E aí eu achava bem bonitinho que eles ficavam assim, eu tava esperando, eram os ovos da tia Márcia. E aí quando eles falavam isso, eu falava, poxa gente, será que o chocolate é tão bom assim, não sei o quê. E eu amava ver a alegria deles, né, de ganhar os meus ovos. E aí eu comecei, foi assim. Aí no primeiro ano foi assim, meio complicado, né? Eu não sabia fazer a propaganda, eu não sabia de nada. E aí eu tive a ajuda de amigos. Né? Aí eles me ajudaram a fazer a tabela de preço, aquele trem todo. E aí eu comecei. No primeiro ano não teve assim tanta venda e tudo. Eu nem tive tanto lucro porque eu não sabia direito fazer os cálculos dos preços, não sabia comprar as mercadorias, não sabia onde comprar. Aí, mas assim, no final teve um lucro. Só que eu gostei da ideia. E aí, a partir daí, eu comecei a procurar alguns cursos para mim fazer. Só que era tudo assim muito caro. Como eu estava querendo dinheiro, eu não tinha condições de investir em curso. Mas eu falo que tudo Deus sabe a hora, né? E aí no ano de 2017, eu conheci uma ONG. E nessa ONG estava tendo um curso de uma semana que ensinava a gente justamente as técnicas para fazer ovos de Páscoa. E aí era a professora nossa, que assim, até hoje eu tenho contato com ela. Aprendi a amar ela de paixão. E aí ela ensinou a gente nessa uma semana muitas técnicas de como realmente temperar o chocolate, né? Ovos de colher que até então eu também não sabia fazer. E principalmente ela ensinou a gente a fazer a precificação. Aí com essa técnica de precificação foi ótimo. Porque aí eu realmente sabia, né, o tanto que eu estava gastando, o quanto que eu tinha que investir, sabia como realmente começar meus negócios. E aí eu comecei procurando na internet alguns cursos, né, gratuitos nessa área e tudo. E normalmente quando vai chegando a Páscoa, tem muitas confeiteiras famosas que elas começam a postar aulas gratuitas, mas elas postam o quê? Normalmente é 2, 3 dias de aula com o intuito de vender o curso. Aí todo curso que eu via, eu me matriculava. Aí eu assistia aquelas 3 aulas e aí depois na hora que elas iam vender o curso, eu saía fora. Eu não comprava. Eu só ficava naquelas 3 aulas do curso e não comprava curso nenhum. E com aquilo ali eu fui gostando daquela ideia de estar vendo esses cursos e tudo. Essa foto, a confeiteira que eu nessa época conheci assim através desses cursos gratuitos e que eu comecei a amar. Não é porque é minha xará não, viu gente? Foi coincidência. O nome dela é Márcia Suzuki, né? E ela tem uma confeitaria lá em Goiânia. Né? E na época eu ficava assim, poxa, porque às vezes estava muito calor, na época de Páscoa eu ficava assim, nossa, eu vou fazer chocolate e aquilo ali vai derreter, o que eu vou fazer com o chocolate? E começou tipo assim, começou a me dar um desânimo, porque eu ficava preocupada de fazer o chocolate, entregar o chocolate para o meu cliente e eu perder o chocolate e depois vir reclamação, eu pensei, nossa, o que eu vou fazer? E aí essa mulher para mim foi um marco que me encorajou a confiar no meu trabalho. Né? E eu acho muito interessante
porque o slogan dela, ela fala assim: excelência, exclusividade e valor justo. E era algo que eu sempre procurava fazer, porque eu queria ganhar dinheiro, mas eu não achava justo eu vender o chocolate com preço exorbitante para ganhar muito em cima daquilo, mesmo porque a maioria dos meus clientes não são clientes que têm um alto poder aquisitivo, né? Então, assim, eu queria vender para eles, mas eu queria ter meu lucro, mas eu também não queria ser aquele tipo de pessoa. Nossa, dou a mão no meu bolso. Eu queria ser justa. Então, essas qualidades dela foi o que me chamou a atenção. E foi aí que eu comecei, primeiramente, fazendo os ovos de Páscoa. E eu sempre gostei de fazer bolo, mas eu também fazia bolo só mesmo para a família. E ela também dava muitos cursos assim rápidos de bolo, né, de técnicas, de confeitar, decoração, essas coisas. E eu sigo ela até hoje. Sempre que ela posta lá no Instagram que vai ter um curso naquela semana, eu já vou lá, entro e já me inscrevo. Mas até hoje eu não fiz o curso dela completo. E com isso eu comecei a aprender muitas técnicas com ela. E eu comecei a seguir outras pessoas, né, que me interessavam o processo deles trabalhar. Eu comecei assim, nesses cursos rápidos da internet, né? E aí o que mais me motivou, quando foi em 2018, a minha filha voltou dessa missão, aí passou um ano, ela falou: mãe, eu vou casar. E aí quando ela falou: mãe, eu vou casar, e a gente sempre falava, né? Ela tá assim: mãe, quando eu casar eu não quero nem saber, você vai fazer meus doces. E eu falava: gente, como assim? Eu vou fazer doce pro casamento da minha filha? Muita responsabilidade, né? E aí nessa época, essa Fernanda que eu comecei a falar, ela deu esse curso de Páscoa e depois ela deu um curso de doces finos. E aí quando ela falou nesse curso de doces finos, eu falei: nossa, minha oportunidade. Então eu vou fazer esse curso porque eu quero me aperfeiçoar para fazer doce. Porque até então eu só fazia os doces tradicionais. Aí essas fotos que a Ana está mostrando para vocês foi o primeiro casamento que eu fiz, e foi o casamento da minha filha. E eu assim, eu fiquei cheia de orgulho, né? De saber que eu consegui produzir o bolo e todos os doces do casamento dela. E aí para mim foi muito mais fácil, porque aí eu já sabia realmente aonde comprar o chocolate, qual o tipo de chocolate que eu podia comprar, já tinha acesso a alguns distribuidores, aonde que eu podia comprar as caixas, né, aonde que eu comprava todas as coisas. Então isso facilitou muito o meu trabalho. O bolo dela, esse bolo aí foi do noivado dela. Eu fiquei assim, nossa, assim, cheia de orgulho, né? De falar: nossa, eu fiz o bolo do noivado da minha filha. O do casamento eu também fiz. Só que o casamento, como a gente contratou, eu também falei: nossa, eu era a mãe da noiva, né, gente? Então eu ia ficar o tempo todo por conta disso. Aí o bolo do casamento dela, a gente serviu um bolo gelado. Aí eu tive condições de fazer, e aí eu também, através da internet, eu consegui, né, aprender as técnicas de como eu podia armazenar os doces, de como podia fazer o bolo antes e armazenar o bolo. Aí eu consegui fazer todo esse trabalho. Então, essas fotos, isso aí pra mim foi assim, a minha... Me senti assim, concretizada, né, de saber que eu consegui, né, através de buscar conhecimento e tudo, eu consegui produzir o que era mais importante para mim e para ela, né, que era o dia do casamento dela. Então essa é a minha história.